Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes, o meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Áries, leitura do amor para o signo de Áries. Vamos lá, tarô. Signo de Áries, leitura do amor. Signo de Áries. Oito de copas, 10 de espadas, 6 de espadas e o 10 de paus. 8 de copas, 10 de espadas, 6 de espadas e o 10 de paus. Veja bem, Ares, aqui me mostra a seguinte situação. Aqui me mostra um momento da sua vida, um momento de transição na sua vida, um momento de deixar para trás, veja bem, uma relação, um relacionamento que, a partir de um dado momento, não te trazia mais, veja bem, nada que pudesse representar para você uma satisfação. Portanto, um momento de transição, um momento de deixar para trás uma relação, um relacionamento, um amor que a partir de um determinado tempo começou a representar isso aqui. Aqui me fala de uma situação de muito sofrimento, de muita dor, um cenário repetitivo, onde muito possivelmente aqui houve, né, ou seja, por parte desta pessoa que estava com você, por parte do seu parceiro, movimentações estranhas, ou seja, muito possivelmente aqui um cenário de traições, porque não é nem traição, são traições, plural, porque aqui me fala de uma situação muito repetitiva, portanto, algo que já se arrastava por algum tempo, então não era uma situação isolada, não foi um fato isolado, foi algo repetitivo, um cenário que já se arrastava por algum tempo. E aí você decide colocar um ponto final, sabe, decide romper com essa relação, porque para você não era mais satisfatório, não cumpria mais nenhum propósito na sua vida permanecer ao lado dessa pessoa, por conta dessa situação aqui, por conta disso aqui. Um cenário repetitivo, doloroso, em que já se repetia há algum tempo, portanto, aqui fala de uma situação que já se arrastava por algum tempo, e você decide sair fora, você decide colocar um ponto final.
Então aqui me fala de um momento, Ares, de transição, sabe, de se fechar um ciclo. Aqui você está fechando um ciclo, veja bem, a partir do momento em que você decide colocar um ponto final, decide, sabe, não permanecer mais ao lado desta pessoa exatamente por esse cenário aqui, ou seja, pelo que ela te causou, por esse cenário aqui de dor, de sofrimento, de traições, de enganos, enfim. E você decide sair fora, você decide colocar um ponto final, você fechando esse ciclo da sua vida. Portanto, aqui me fala que você está deixando para trás esse passado, porque fechar um ciclo nada mais é do que deixar esse passado para trás, ou seja, e um momento de transição, de mudanças, de fechamento de ciclo na sua vida, no que se refere à sua vida amorosa, à sua vida sentimental. Ou seja, aqui me fala sobre o término de uma relação, o término de um relacionamento, por conta de um cenário repetitivo de traições, enfim, que te levou, que te conduziu a colocar um ponto final. 4 de espadas, valete de copas, a carta da lua, o 6 de ouros e o valete de paus. 4 de espadas, o valete de copas, a carta da lua, o 7 de ouros e o valete de paus. Olha o que eu vejo aqui, Ares. Aqui eu vejo você, a partir do momento que você coloca um ponto final nessa relação, vejo você num momento de pausa na sua vida. Ou seja, aqui representa uma pessoa que está dando um tempo para si mesmo, sabe? Um momento de reflexão, de avaliação, enfim, um momento de pausa, de introspecção. Aqui é uma pessoa que quer ficar sozinha ou sozinha, quer refletir, quer buscar respostas, sabe? Quer entender tudo que aconteceu. Então essa pessoa precisa de um momento para ela, somente ela, um momento de pausa, de introspecção na sua vida. Vejo aqui, Ares, que num dado momento desse seu período de transição, de fechamento de ciclo, de pausa, aqui me fala de uma situação em que é como se alguém, veja bem, estivesse disposto, né, a iniciar um namoro com você, enfim, iniciar uma relação com você. Ou seja, aqui me mostra alguém chegando, veja bem, nesse momento, nesse seu período de transição, de mudança, de fechamento de ciclo, de pausa. Veja você aqui diante de uma recusa, ou seja, você na verdade recusando, né? É como se alguém aqui chegasse para você, te propondo algo, e você, com dúvidas, com incertezas, se esse é o melhor momento para você iniciar, veja bem, um novo amor, iniciar um novo relacionamento, se esse é o momento certo, se não é o momento certo, ou se é que você quer. Se é que você quer. Então, vejo aqui que você recusando, numa situação de recusa, você recusando, mostrando um desinteresse no que se refere. Veja bem, eu acredito que o fato de você rejeitar essa pessoa, ou seja, não querer nenhum envolvimento com essa pessoa,
eu vejo que é uma situação sua, uma decisão sua, que vai muito além de você, digamos assim, rejeitar essa proposta. Ou seja, esse alguém que chega te propondo um relacionamento, enfim. Eu vejo, na verdade, que aqui é como se, mesmo que fosse qualquer outra pessoa, veja bem, a questão muito possivelmente não seja nem a pessoa em si. Ou seja, você está num momento de pausa na sua vida e você, por hora, quer permanecer sozinho, sozinho, não quer se envolver com ninguém. Então você aqui me mostra uma pessoa que cruza com você, que, sabe, que te propõe alguma coisa, porém, você demonstra, veja bem, para essa pessoa que você quer ficar sozinho ou sozinha, ou seja, você está diante de uma situação onde você não quer se envolver com ninguém. É como que se esse quadro aqui de pausa, veja bem, ele se estendesse. Você não quer se envolver com ninguém, você saiu de uma relação complicada, você fechou um ciclo, mas por hora você, veja bem, aqui está me mostrando que por hora você não quer, você não está aberta, sabe, você não está, digamos assim, disposto ou disposta a viver um novo amor, a viver uma nova relação, um novo relacionamento. Então, é um momento de pausa que faz com que você, veja bem, permaneça sozinho ou sozinha, ou seja, aqui me mostra que você não está disposto a conhecer ninguém. Você, por hora, você quer ficar sozinho ou sozinha diante dessa situação. Há dúvidas, há incertezas quanto, veja bem, alguma possibilidade de você se envolver novamente com alguém, de você se permitir a conhecer alguém, iniciar um novo namoro, uma nova relação, viver um novo amor. Portanto, você, por hora, Ares, vejo você aqui sozinho ou sozinha, ok? Por uma decisão sua. Você prefere, é como que se isso para você, digamos, esse momento seu de decidir por ficar só, após o término dessa relação, esse ciclo que você fechou, para você fosse satisfatório, ou seja, você não está convicto, você não está certo ainda daquilo que você quer. Olha aqui, ó. Uma pessoa que, veja bem, demonstra, veja bem, tem uma postura de, sabe, de rejeição, de um certo desinteresse no amor, uma pessoa que vira as costas para o outro ou dá as costas para o amor. Portanto, um momento em que existem dúvidas dentro de você, incertezas com relação à sua vida amorosa, o seu futuro com relação à sua vida amorosa, então é melhor ficar só, é melhor permanecer só, permanecer sozinho. Esse é o seu momento. Logicamente que estou aqui me dirigindo, né, sempre faço questão de pontuar essa questão, estou me dirigindo a um grupo específico de arianos, não significa que todos vocês estejam vivendo esse momento, ou estejam no contexto dessa leitura, mas um grupo em especial, um grupo em específico que por hora, depois de um término de uma relação, de um fechamento de ciclo, decide por hora, pelo menos por hora, ficar sozinho, permanecer sozinho. A carta do julgamento, a carta da morte, a estrela, a carta da estrela
carta da Imperatriz, o As de Paus e a carta do Eremita, a carta do Julgamento, a Morte, a Estrela, a Imperatriz, o As de Paus e o Eremita. Aqui, essa situação aqui, Ares, veja bem, isso aqui é o seu momento. Isso aqui representa o seu momento atual. De pausa, ok? De pausa, de rejeição, uma pessoa que por hora decide permanecer só após o término de uma relação. É o seu momento. Aqui fala do seu momento, ok? Agora, com relação ao seu futuro, o seu futuro próximo, o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui a seguinte situação. Vejo aqui um chamado, veja bem, um convite para, tá aqui, a carta do julgamento, que é um convite, é um chamado para se fazer algo, para se rever alguma situação. Então aqui é um chamado, é um convite para que você, veja bem, possa rever, digamos assim, essa questão, ou seja, aqui se abre uma oportunidade de uma transformação, uma mudança, no que se refere, veja bem, a essa decisão sua de se manter só, ou seja, de não querer, de não se abrir para um novo amor. Então aqui tem um chamado para uma transformação, tem um chamado para cura, a carta da estrela fala de cura, de renovação, de caminhos abertos, de portas abertas, ok? Um convite para você se abrir para o amor, a partir de um processo de transformação, de mudança, de cura, de renovação, ok? Ou seja, aqui é um convite, é um chamado para você se permitir. É você que tem que se permitir. Ou seja, você se permitindo a uma transformação, a uma mudança, a uma cura, a uma renovação, ou seja, um chamado para você trilhar novos caminhos. Porque a cura, ela abre caminhos, ela abre portas para um novo amor. Estar aberto, estar aberta, está propício a novas oportunidades, a recomeços, ou seja, a recomeçar a sua vida, no que se refere à questão amorosa, ou seja, um chamado, veja bem, para uma transformação, para uma mudança, um chamado para você rever esse seu momento atual, onde por hora você decide por ficar só, depois dessa ruptura, desse término dessa relação. Então, é um chamado, é um convite para uma mudança, para uma transformação, para um processo de cura, de renovação, que abre caminhos, que abre portas para o amor, ok? Uma oportunidade para você se permitir a viver um novo amor, e por que não? Um recomeço na sua vida amorosa, mas vejo aqui, com relação ao seu futuro, veja bem, Ares, vejo aqui, você ainda é resistente, ou seja, vejo aqui por hora uma pessoa que continua, ou seja, que decide por ficar só, ou seja, uma decisão pessoal, onde essa pessoa, após um término, após uma ruptura de uma relação, onde ela fecha esse ciclo, num momento de pausa e de recusa, veja bem, recusando aqui uma proposta de alguém que cruza o seu caminho para iniciar uma nova relação, enfim, dúvidas e incertezas ainda permeiam o seu coração, você demonstrando aqui um desinteresse, há um convite para uma avaliação desse seu momento,
abrindo aqui uma possibilidade de cura, de transformação, de renovação, de você estar aberto para viver um novo amor, aberto a recomeços, ou seja, estar aberto a novas oportunidades de recomeçar a sua vida amorosa. Mas vejo você, veja bem, decidindo por permanecer só. Mas isso não quer dizer que essa situação, esse quadro não possa mudar. Então, a sua decisão de permanecer só, ok, é uma decisão sua, que tem que ser respeitada. Mas nunca se esquecendo, Ares, que sempre vai haver uma possibilidade de estar aberto a novos caminhos, a novos rumos, ou seja, a viver novas experiências, a buscar um recomeço na sua vida amorosa. Então, por mais que a sua decisão seja a decisão de permanecer, ou seja, de continuar só, não tem nenhum problema. Uma decisão sua, pessoal, que tem que ser respeitada, mas fica aqui o recado do tarô, ou seja, fica aqui uma mensagem para esse coração, para essa pessoa, que sempre vai haver, sempre é possível dar uma segunda chance a si mesmo, a viver um novo amor, a recomeçar a sua vida, no que se refere ao campo amoroso, ao campo sentimental. Então a decisão é sua, ok, tem que ser respeitada, mas fica aqui um convite do tarô, fica aqui uma mensagem para você, que é perfeitamente possível, né? É perfeitamente possível se abrir para um novo amor. Fica aqui um convite, um chamado do tarô para uma autoavaliação, um processo de reavaliação dessa situação, desse momento da sua vida, lembrando que, por mais que você decida, e aqui você decide por ficar só, mas sempre vai haver a possibilidade de recomeçar, novos caminhos, novas portas, ou seja, sempre vai haver a possibilidade de recomeçar. De você, um dia, quem sabe, estar pronto, aberto para viver um novo amor, para recomeçar a sua vida, ou seja, para abrindo uma possibilidade de um recomeço, de você se abrir para um novo amor, trilhar novos caminhos, novos rumos. Então, há de se respeitar sim a sua decisão de permanecer sozinho ou sozinha, mas fica aqui o recado, fica aqui a mensagem do tarô, onde você deve, né, se permitir, ou seja, você deve se permitir, há de se permitir, de se abrir para um novo amor, através de um processo de transformação, de mudança, de cura, de renovação, que abre novos caminhos, que abre novas portas, que te permite você estar pronto, aberto a viver um novo amor na sua vida, ok? Então, minha gente, um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, uma excelente semana para todos e até a nossa próxima leitura.